Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu queria falar com vocês sobre um projeto que está sendo desenvolvido, tá? Eu não sei exatamente se é por uma pessoa ou por uma empresa, que se chama YTech 3D, tá? E é bastante interessante. Só que antes de explicar exatamente o que é esse projeto, eu queria explicar um pouco dos diferentes tipos de impressora que existem no mercado. Na verdade, existem diversos tipos de impressora 3D e não só a impressora que a gente conhece, que é aquela do filamento. Tá? Então, existem, por exemplo, a FDM, que é Fuse Deposition Modeling, que é aquela que todo mundo conhece, que é a mais famosa, que é a do filamento. Você tem a SLA, que é a Stereolithography Apparatus, é uma espécie de uma estereolitografia, ou seja, uma luz, uma fotografia em cima de um gel sensível à iluminação e que camada por camada você vai imprimindo. Mas para quem, ou seja, resumindo, é aquela impressora que usa um líquido, usa meio que um gel para imprimir. Só que existem dois tipos de impressora como essa. Existe a SLA, que é a que eu falei, do Stereolithography, que é como se fosse uma foto para cada camada. Tem uma outra que é a DLP, que é a Digital Light Processing, que nada mais é do que um laser que ele vai desenhando no gel, é um gel que ele endurece com a luz, então ele vai desenhando nesse gel, camada por camada. Outro tipo de impressora que existe também é a impressora 3DP, que seria 3D Powder, que seria uma impressora que ela imprime no pó. O que seria isso? Ela usa uma camada de pó e ela tem uma espécie de um laser que ela imprime em cima desse pó, tá, fundindo esse material. Então existem vários tipos de impressoras que utilizam essa técnica, inclusive impressoras que imprimem em metal, tá? Imprimem em alumínio, ou seja, é um pó que ela simplesmente com laser ele vai fundindo as moléculas e criando a peça. E a outra impressora que existe também é a PolyJet. PolyJet é uma espécie de um jato de tinta, tá? Só que em vez de tinta é um polímero que é sensível à luz ultravioleta, ele endurece, tá? Então, por que eu falei sobre esses cinco tipos de impressoras? Essas impressoras são impressoras, a maioria, tirando a FDM e agora a SLA, são impressoras que normalmente são muito caras para o público comum. São impressoras grandes, impressoras mais industriais, que normalmente custam aí 40, 50, 100 mil dólares ou até milhares de dólares. Tá? São impressoras muito caras. Tá? E justamente por isso que surgiu o projeto dessa pessoa ou dessa empresa, essa YTech 3D. O que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo uma impressora que utiliza a técnica de PolyJet, que é como fosse uma impressão, como fosse um jato de tinta em cima de um polímero. Só que essa impressora ela vai ser open source, ou seja, quem quiser vai poder fabricar essa impressora em casa. Tá? Basicamente, como é que funciona essa técnica do PolyJet? Você vai usar um pó, seja um gesso, seja um polímero, seja açúcar, seja cerâmica, areia, você vai usar um pó. Perfeito. Você vai colocar esse pó dentro de um containerzinho dentro da impressora e esse pó, ele uma espécie de uns êmbolozinhos e ele vai fazendo isso aqui. E para cada camada que a impressora imprime, tá, ele sobe um pouquinho de um lado, desce um pouquinho de outro, passa a outra camada por cima desse pó. Por que PolyJet? Porque existe uma cabeça de impressão, como fosse um cartucho de tinta, que na verdade não é tinta, como fosse um cartucho de tinta, que ele imprime em cima daquela camadinha de pó. Tá? E com isso
o êmbolo vai descendo, vai botando outra camada, vai descendo, vai botando outra camada e vai se formando a peça em 3D. Tá? Das vantagens desse processo, por exemplo, digamos que você utilize cartucho de tinta, tinta normal de impressora, tá? Só isso é para que você tenha um exemplo. Com isso, você consegue fazer uma peça utilizando uma impressão igual à da impressora, ou seja, colorida com milhares de tons de cor. Ou seja, um exemplo dessa impressora a nível profissional e que é muito cara, eu acho que se chama DaVinci. É uma impressora que você pode imprimir uma peça com diversas tonalidades, tom de pele e por aí vai. E você tem também, ou seja, a vantagem disso, primeiro, multicolorido, você vai ter um grau de precisão, que são as gotículas de um cartucho de impressora, que são microns, muito mais fino do que seria um FDM, do que seria uma impressão por filamento. Tá? Essa técnica que esse rapaz está desenvolvendo, tá? Ela, por enquanto, ele está utilizando cartucho de tinta de impressora comum, de uma dessas impressoras da HP, da Epson, ou seja, um cartucho de tinta de impressora comum. E aí o que ele precisa fazer no final? Depois que essa peça ela está pronta, essa peça precisa secar por mais ou menos 1 hora. Depois ele com um pincel ele vai, tira o gesso, tá? E a peça está pronta. Só que essa peça ainda é muito frágil, tá? E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar uma cola líquida, pode ser super cola, super bonder, pode ser resina, pode ser algum outro tipo de cola líquida que esse polímero, esse gesso, essa cerâmica absorva. E aí é isso que vai fazer com que a peça fique rígida, tá? Isso por enquanto é um experimento, é um protótipo que ele está fazendo, mas isso é bastante promissor. Por quê? Pelo fato dela ser open source. Outras pessoas vão pegar esse projeto, vão melhorar e por aí vai, até o momento que vai ter um produto estável, onde as pessoas vão poder chegar, comprar um kit ou utilizar a própria impressora que eles têm em casa de filamento para poder imprimir, fazer essa impressora e utilizar essa nova técnica. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu queria agradecer a vocês, já estamos com 960 inscritos, já estamos quase chegando nos 1000 inscritos. Tá? Para quem não sabe, eu vou sortear um rolo de filamento ABS branco que eu comprei nos Estados Unidos quando chegar a 1000 inscritos. E quando eu chegar a 1500 inscritos, eu vou sortear a minha trituradora de plástico, que vocês vão ver aqui em cima o vídeo dela. Tá? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no canal, comentem, surgiram aí novas ideias. Eu vou trazer ao longo da série de vídeos, eu vou trazer novos projetos interessantes, novas ideias, tá? Para que vocês possam acompanhar. Então, pessoal, um grande abraço.